Falar de Xangô é falar de poder reto, de equilíbrio entre força e ética, de fogo que purifica e devolve a cada um aquilo que lhe pertence por merecimento. Desde as raízes iorubais, quando Aláafin de Oió era lembrado como rei justo e temido, a relação entre fogo e justiça acompanha sua imagem. No Brasil, a tradição da fogueira de Xangô despontou como resposta ritual para situações de injustiça social, perseguição espiritual ou processos judiciais arrastados. Não se trata de simples fogueira profana, mas de um altar vivo onde cada chama é mensageira que sobe aos céus levando o pedido do consulente. O fundamento começa na escolha do local, jamais se ergue fogo sobre solo sujo ou cruzado por antigas bruxarias. Busca-se terreno limpo, preferencialmente virgem, onde a terra não tenha sido revolvida por cimento ou óleo de motor. Quando o terreiro não dispõe de espaço externo, usa-se vaso de barro largo, depositado sobre suporte de ferro, isolando o chão. Antes de qualquer tronco tocar o lugar, marca-se o círculo com efum e pólvora fria, desenhando os 4 pontos cardeais que lembram o domínio de Xangô sobre tempestades que vêm de todas as direções. A lenha ideal vem de árvores duras e seivas fortes. Iroko, jaqueira adulta ou tora de gameleira são preferidas porque mantêm brasas vivas por longo tempo e carregam axé ancestral. Cada pedaço é cortado com ferramenta de Ogum, lavada em água de cachoeira e ungida com azeite de dendê. Esse detalhe garante que a madeira não traga larvas de energia estagnada. Empilha-se lenha em forma de pirâmide aberta, deixando espaço para a respiração do fogo. Ao centro repousa tridente de ferro, simbolizando a autoridade de Xangô sobre a chama que julga e absolve. Antes do acendimento, coloca-se sob o tridente papel branco onde se escreve com caneta vermelha o nome do consulente e síntese da causa: injustiça trabalhista, demanda na justiça, ataques de falsidade. A cor vermelha ativa a energia de mudança firme. Papéis nunca exibem insulto ou praga, pois Xangô pune quem usa fogo para vingança mesquinha. À volta da pirâmide, alinham-se 6 velas brancas e 6 velas vermelhas alternadas, formando o círculo que delimita território sagrado. O horário mais propício começa quando o sol declina e o céu ainda aguarda claridade laranja. É o limiar entre dia e noite onde justiça divina desce ao mundo. Durante todo o preparo, silêncio respeitoso reina, quebrado apenas por ladainha baixa em Yorubá que recorda feitos do orixá. Cada verso entoado posiciona as intenções no plano correto. No instante em que o zelador pressente alinhamento de mente, coração e ambiente, aproxima-se com vasilha de dendê misturado a pó de carvão. Derrama-se pequena quantidade sobre o topo da lenha, suavemente, para não encharcar. O fogo aceso com fósforo único inicia-se de cima para baixo, simbolizando chama divina descendo à matéria. Ao primeiro estalo, atabaques toca um toque agueré marcado, cadência que evoca trovão se aproximando. Ogãs sustentam um ritmo firme, enquanto equedes giram em volta da fogueira 3 vezes, espalhando o perfume de alfazema diluída que esfria o ar e permite que calor seja espiritual, não apenas físico. Após terceira volta, todos se afastam, deixando o fogo crescer. As chamas dançam e, quando atingem a altura de meia pessoa, o zelador ergue maracá com búzios presos e balança pontuando cada estalo. A partir desse momento, inicia-se a entrega do pedido. O consulente se aproxima, respira fundo, declara diante do fogo. Cabe exilé Xangô, justiça para esta causa. Junta as palmas 3 vezes no peito e récua. Se não pode estar presente, disse o nome enquanto o papel é colocado sob tridente. Nos minutos seguintes, cada labareda lambe o tridente e o papel, consumindo injustiça. O calor que se ergue limpa o campo etéreo ao redor, muitos sentem formigamento nos braços, sinal de que o axé começou a circular. Quando a chama estabiliza, o zelador lança a pitada de sal grosso misturado a pó de canjica, os grãos estouram e soam como pequenos trovões, confirmando que Xangô aceitou. Caso não haja estouro, repete-se cântico, pois pode haver resistência. Depois de aceitação, inicia-se parte mais sensível, alimentar o fogo. Melado de rapadura, dendê e vinho tinto são despejados em fio constante que percorre lenha incandescente, produzindo som de sibilar. Cada ingrediente tem função, melado adoça decisões, dendê sustenta energia marcial, vinho tinto sela pacto de vida nova. Essa unção dura 7 minutos. Quando termina, Ogãs reduzem volume do atabaque,
transpondo batida para cadência de acalanto que mantém vibração sem exaustão. É nesse meio tempo que o consulente, se instruído, pode oferecer pedrinhas de quartzo vermelho ou lascas de pedra de raio como fiado para acelerar a resposta. Não se joga pedra grande, excesso de peso apaga a brasa e prende axé. Com fogo alimentado, ritual entra em fase de observação. A coloração da chama traz presságios. Se permanece amarelo-ouro, caminho já começa a se abrir. Se fica avermelhado intenso, Xangô cobra atos de coragem do consulente. Se oscila entre verde e azul, há forças de Oxóssi e Oxum envolvidas, requerendo harmonia coletiva. Fumaça que sobe reta indica aprovação, fumaça que gira sugere resistência de inveja. Caso gire, Efum é traçado em círculo maior e recita-se Oriki extra-té colunar. Depois de meia hora de chama estável, a lenha atinge seu auge energético. Nesse ponto, lança-se ao fogo um punhado de folhas secas de peregum, cortadas em tiras finas. As folhas crepitam e exalam aroma forte que se mistura ao dendê, liberando vapores de purificação. O consulente, de cabeça descoberta, inala suavemente a fumaça, permitindo que partículas sutis penetrem vias respiratórias e alcancem Ori, clareando o pensamento. A seguir, o zelador coloca sobre brasas mais raspas de gameleira que prolongam calor uniforme, evitando que labareda se apague abruptamente. Enquanto isso, Ogãs muda um ritmo para Lujá cadenciado, entrecortado por 3 repiques que lembram trovoadas. Cada repique corresponde a um dos golpes de machado que Xangô vibra quando põe fim a injustiças. Durante essa transição rítmica, o sacerdote entoa item que narra julgamento de 4 reis rebeldes submetidos à balança de Xangô. O relato serve de espelho para o consulente refletir sobre próprio papel na situação injusta, se houve omissão, soberba ou falha de palavra. Compreender responsabilidade pessoal faz parte da limpeza, fogo não corrige quem persevera no erro. Logo após o item, há pausa de silêncio de 30 batidas do coração, durante a qual todos apenas respiram e observam chamas. No silêncio, Xangô fala ao interior. Muitos sentem resposta intuitiva, instrução para telefonar a alguém, entregar documento, reparar ofensa. Quando sensação vem, o fiel inclina a cabeça em assentimento. O zelador então recolhe 3 brasas vivas com concha de ferro e coloca num alguidar de barro. Sobre elas, pinga-se algumas gotas de água de cachoeira misturada a suco de limão. O chiado simboliza encontro de fogo e água, justiça e misericórdia. O consulente passa o alguidar em círculo no sentido horário partindo do umbigo até a cabeça, cortando demandas grudadas no corpo. Depois, retorna as brasas à fogueira. Esse ciclo, chamado lembrança de Obá, cria ponte entre ação divina e destino humano. No momento em que lenha começa a colapsar, surge a etapa de selamento. O zelador pega punhado de pó de carvão consagrado e sopra 3 vezes contra a base da fogueira, marcando o fim do juízo e início do veredicto. O fogo então baixa naturalmente. Antes que se apague por completo, colhem-se brasas ainda vivas, depositando-as em lata com tampa perfurada para se transformarem em cinza sagrada. Essa cinza servirá, nas semanas seguintes, para defumações leves na casa do consulente, mantendo o campo vibratório alinhado. Importante nunca apagar fogo com água, pois choque abrupto prende axé dentro do solo. Deixa-se extinguir sozinho, apenas arruma-se lenha restante para que caia de modo seguro, longe de vegetação ou objetos inflamáveis. Enquanto a chama perde vigor, cantiga de despedida agradece a Xangô e reforça compromisso de manter coração justo. Aqui se verifica a cor final da brasa. Se permanece vermelha intensa até o fim, significa que sentença foi favorável. Se escurece muito rápido, indicativo de que consulente precisa reforçar compromisso com verdade. De posse da cinza, o zelador prescreve uso, pequena pitada diluída em água morna para lavar mãos antes de audiências judiciais, ou soprar sobre documentos importantes. Cinza nunca deve ser usada em alimento, pois contém energia intensa que pode sobrecarregar sistema físico. Já a fogueira reduzida a brasas frias pode ter torrões de carvão recolhidos para serem guardados em pano vermelho na gaveta de trabalho, lembrando chama perene da justiça divina. Passados 15 minutos de extinção, deposita-se última oferenda de amendoim torrado e mel nos restos enfumaçados, gesto de gratidão que sela pacto. Seguidamente,
O local é coberto com fina camada de terra misturada a folhas de alfavaca, simbolizando o retorno do poder ao ventre da terra até próxima invocação. O consulente, ao sair, não olha para trás, sinalizando confiança de que sentença se cumprirá sem retrocesso. O ritual não termina no terreiro. Nos 21 dias seguintes, manutenção do axé garante que a justiça operada pelo fogo se manifeste no plano material. Primeiro compromisso envolve palavra reta. O consulente não pode mentir, prometer o que não cumpre ou agir com injustiça em assuntos menores, pois qualquer incoerência reabre porta para a demanda. Segundo cuidado é utilizar a cinza sagrada em 3 defumações semanais. Acende-se carvão vegetal num turíbulo e, quando incandescente, polvilha-se a cinza do fogo de Xangô junto à folha seca de peregum. Caminha-se pela casa no sentido horário, começando pela porta de frente, recitando em voz firme Alaafin Xangô, juízo e verdade aqui permanecerão. A fumaça penetra cantos e quebra larvas astrais oriundas de fofoca ou inveja. Terceiro cuidado é manter vela branca acesa nas quartas-feiras, dia dedicado a Xangô, posicionada em pires com 3 gotas de dendê. A chama menor reaviva a memória da fogueira e sustenta a vibração sem necessidade de fogo grande. A cada quarta-feira, pinga-se sobre vela derretida pequena porção da cinza para reforçar elo. Quarto cuidado diz respeito ao coração. Xangô aprecia música, dança e alegria sem excesso. Recomenda-se que o consulente escute cânticos do orixá e bata palmas cadenciadas, espalhando vibração de vitória. Nos sonhos, sinais aparecem, trovão ao longe indicando resposta próxima, brasa acesa em lugar escuro sinal de purificação em andamento. Ao receber confirmação onírica, o fiel agradece com oferenda simples de água de cocô em copo de barro deixado ao pé de pedra de raio ou sob mangueira. Se durante o período surgirem contratempos, não significa falha do fogo, mas sim resistência final das forças injustas. Nessa situação, o consulente devolve-se ao zelador, que verifica, com merindilogum, se precisa repique da fogueira ou apenas reforço de cantiga. Erro comum é abandonar acompanhamento. Fogo de Xangô é poderoso, mas requer continuidade de cuidado para sedimentar resultado. Findados 21 dias, a cinza remanescente é enterrada sob árvore frondosa em local tranquilo, agradecendo o ciclo. Se processo judicial prossegue, acende-se nova vela, mas não se ergue nova fogueira prematuramente. Repetições excessivas transformam clamor por justiça em ansiedade, bloqueando o fluxo. Quando sentença chega, mesmo que favorável, o consulente devolve ao terreiro com 2 velas vermelhas, 2 taças de vinho e 3 punhados de milho de pipoca estourado em dendê, agradecendo e fechando o portal. Zelador deposita pipoca sobre brasa reavivada do último carvão, produzindo estalo que simboliza fogos de artifício espirituais, celebrando vitória. Em casos de injustiça coletiva, como perseguição ao próprio terreiro, fogueira pode ser coletiva, mas cada participante escreve pedido em papel individual. Após cerimônia, todas as cinzas são guardadas juntas e usadas em defumação do barracão inteiro, blindando a comunidade. Assim, a fogueira de Xangô ensina disciplina, coragem e paciência, disciplina para cumprir etapas, coragem para expor situações à luz do fogo e paciência para guardar resposta no tempo certo. Ao final, todos percebem que a chama que subiu ao céu reacendeu dentro deles mesma centelha de retidão, transformando não só processos externos, mas postura interna diante da vida. Quando o próximo injustiça surgir, recordarão crepitar da madeira, calor da brasa e som do atabaque. Símbolos de que basta manter coração alinhado ao machado flamejante de Xangô para que qualquer demanda se desfaça na chama da verdade.